Bom, galera, vamos começar a resolver agora as questões relacionadas aos contextualizados, né? Aos contextualizados, beleza? É, a expressão, essa questão, a expressão gregos historianos, que significa hoje grupos com opiniões divergentes, tem uma correspondência na história da Grécia Antiga. A alternativa correta. Item A. Homero, um dos mais famosos aedos gregos, ou seja, dos poetas, contou no seu poema Ilíada a guerra entre a cidade de Troia e a cidade de Esparta, resgatando um período da história grega. É, sim, vamos ver os outros itens. B. A história da Grécia é uma história de luta entre cidades e Estado, né? A guerra entre Troia e Esparta é contada na Odisseia. Não. É na guerra na Ilíada, certo? Item C. Ulisses, herói grego, foi o ator do Rapto de Helena? Não. Ulisses, ele é um dos caras que ajudou a resgatar ela. Beleza? Item D. A expressão grega historiana significa que captaram a polis, a cidade na Grécia. Não tem nada a ver. Item E. Os gregos representaram os dórios e os troianos os aqueus. A guerra de Troia e Esparta teria destruído a civilização creto-micênica? Não tem nada a ver. Esse correto é o item A. Homero, um dos mais famosos aí dos gregos, contou no seu poema Ilíada a guerra entre a cidade de Troia de Esparta, certo? Uma coisa que a gente tem que entender é que a gente fala Esparta, mas Esparta também tinha uma liga de cidades que ajudavam ela. Não é só literalmente apenas Esparta e apenas Troia, certo? Tinha aí um grupo e tal. Mas para o correto é o item A, certo? A sétima questão vai dizer o seguinte: a partir do século VIII a.C., os gregos viveram um segundo processo de dispersão, espalhando. Não, acho que é século VIII mesmo, né? Porque não fala de gregos, então é século VIII. Mas enfim, viveram um segundo processo de dispersão. Ah, não, mas segundo processo é antes de Cristo, que ele não botou. Espalhando-se pelo Mediterrâneo e fundando litoral da Itália, França e Espanha, inúmeras cidades, colônias que mantinham. Uma colônia de cidades que mantinham uma série de laços principalmente culturais, com os lugares de origem dos colonizadores. O texto diz respeito à fundação de colônias na Grécia Antiga. O fator determinante para as migrações foi, item A, o crescimento populacional e a escassez de terras cultiváveis no território grego? Sim, sim. Item B, expansionismo político? Nem tanto nem era um fator tão determinante assim. Item C, invasão dos persas? Não, isso veio muito depois. Item D, derrota grega de Troia? Não está muito relacionado a isso. Item E, desenvolvimento da navegação e a busca de recursos naturais? Não, tipo, não foi um fator tão determinante quanto o item A, né? Crescimento populacional e a escassez de terras cultivadas no território grego. Certo? Se correto, é o item A. Oitava questão. É, são fontes indispensáveis para o conhecimento dos primeiros tempos, daquilo que viria a se construir na civilização grega, os poemas e lidas atribuídos a Homero. Seus versos tratam, sobretudo, de episódios e consequências relacionadas com a seguinte alternativa. Item A. Domínio do fogo aos homens ofertado por Prometeu? Não. Item B. A longa guerra contra a Troia? Sim. Item C. E pensando na democracia em Atenas? Não. Combate da guerra Ptolomeu? Não. Item E tropas romanas foi muito depois. E para correto é o item B, a longa guerra contra a Troia. A Elida, elas tratam isso, né? Tipo, os episódios e as consequências, né? A Elida, o episódio não é a guerra em si, e isso aí é as consequências, especificamente mais para o Ulisses, né? O Odisseu, e a volta dele para a cidade de Ítaca. Questão 9. A cidade está dando objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando é emancipada, sofre se não encontra objeto mais ou menos digno de sua devoção, fora de si mesmo. Na atividade clássica, as cidades estavam representavam, e tem uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da população na vida política grega. Essa participação ampla não existiu. Já vi mais para frente, né, em Atenas e Esparta, né? Mais específico sobre isso, mas não tinha essa participação ampla. Item B. Recursos de exposição às colônias gregas? Não necessariamente. Item C. Uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si? Sim. Cada uma cidade era independente de si e tinha sua própria lei, sua própria características culturais, né? Apesar de ter características comuns também. E era uma forma de garantir sua independência, né? Entender. Uma característica da seleção helenística no sistema político grego? Não, as coisas são relacionadas. Tipo, não tem nada muito a ver. Uma instituição política helenística no sistema político grego? Não. Essa parada helenística, ela se consegue mais depois da Alexandre Grande e tal. Isso é bem antes. As polis vêm bem antes disso, certo? Aí tem que ser uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. E a questão 10, no plano sentido contemporâneo do termo, sobretudo com implicações de imunidade política, a palavra nação não pode se aplicar à Grécia Antiga. Tanto assim que, e tem prevaleciam padrões culturais diferenciados em várias regiões?
Mais ou menos, né? Item B. As formas de governo foram únicas? Não. Não havia unidade política e língua e religião? Havia, certo? Então, havia. Item D. A independência nós somos seu próprio interesse? Sim. Essa é a grande questão. Item E. Predominava a intensa proibição de até como semelhantes? Não, não tem a ver. A parada é que as cidades eram independentes nos assuntos sobre o próprio interesse, certo? Então, cada cidade tomava rumos diferentes. Algumas poderiam ir para algum caminho de fazer mais coisas, outros poderiam ir para outro caminho, certo? Ou seja, isso não... Cada cidade considerava o seu próprio centro, né? Ou seja, não havia unidade de nação, não havia um país ou império grego, assim, nesse período, certo? Havia, sim, várias cidades diferentes, com diferentes características, né? Só que elas tinham padrões culturais é, parecidos, certo? Não era tão diferente assim, certo? Só que o que elas eram independentes era nos assuntos do seu próprio interesse, né? Nos rumos do seu destino, certo? E por isso a gente pode chamar ela de nação ou de império, beleza? Então, é para eu entender. E é isso, espero ter entendido. É um assunto um pouco mais complexo, mas que dá para você entender, estudar e tal. E a gente se vê na aula que vem, beleza? Valeu!